expectativa de vida baixa, crescimento populacional e tecnológico paralisados, mortalidade infantil altíssima e diversos problemas sociais. Assim seria o mundo sem a invenção das vacinas. A vida que conhecemos hoje talvez nem existiria. Mas antes, deixa seu like e se inscreva, afinal não custa nada para você, mas para nós é de muita importância. Já deu para perceber que o mundo como conhecemos hoje talvez não existiria sem a invenção das vacinas. A imunização como conhecemos hoje em dia começou em 1796. Foi quando um médico britânico chamado Edward Jenner observou que vacas infectadas com varíola, em sua versão bovina, possuíam feridas no corpo e estavam infectando os fazendeiros com a doença. Era uma versão mais fraca da doença, porque esse vírus era especialista em gado, mas no ser humano ainda não tinha tanta força. Nos humanos, os sintomas eram algumas feridas nas mãos, mas seu efeito colateral gerava memória imunológica contra a varíola humana, muito mais agressiva que a varíola bovina. Isso foi surpreendente. Em outras palavras, a varíola bovina criou no ser humano contaminado defesa contra a varíola humana. Assim nasceu a primeira vacina. O termo em latim de vacina é vaccinus, que significa o que vem da vaca. Mas ninguém sabia ao certo por que essa técnica de imunização realmente funcionava, e essa dúvida durou quase um século. Em 1670, o holandês chamado Anton van Leeuwenhoek já sabia da existência de micróbios. Ele foi o primeiro a observar bactérias e também as células humanas. Ele mesmo fabricava seus microscópios. Mesmo assim, ninguém imaginava que seres microscópicos transportados por espirros, pela água e pelos alimentos seriam responsáveis por doenças. As doenças eram atribuídas aos chamados miasmas. Miasma é a emanação proveniente de substâncias orgânicas em decomposição. No final do século XIX, com a teoria dos germes, a forma de entender as doenças mudou. John Snow, Lowell Pasteur e Robert Koch foram alguns dos responsáveis por essas mudanças, mas foi Koch que estabeleceu o primeiro vínculo entre uma doença e seu micróbio, no caso, o bacilo de Koch, causador da tuberculose, descoberta em 1882. Pasteur foi o criador do processo de pasteurização, usado até hoje para eliminar micróbios dos laticínios. Entre seus feitos mais notáveis está a redução da mortalidade e a criação da primeira vacina contra a raiva, que foi introduzida em 1885. Por todo o século XX, a expectativa de vida cresceu e a mortalidade infantil caiu. Isso só foi possível pela maior compreensão do mundo microscópico, nunca visto antes. Podemos afirmar que se não fossem as vacinas, a população mundial seria muito menor e o mundo seria muito diferente do que conhecemos hoje. A varíola disputa com a malária a posição de pior doença endêmica da história. Uma doença endêmica é aquela que afeta um local de maneira contínua, por décadas ou até por séculos, diferente da peste bubônica, que mesmo sendo mais letal, ocorre em surtos e depois desaparece. A varíola entre os anos de 1880 e 1980 tirou a vida de 500 milhões de pessoas, uma média de 5 milhões de pessoas por ano. Numa rápida comparação com a população atual e a população da década de 1980, as mortes anuais da varíola equivalem a 5 pandemias de Covid-19. Assim era o mundo há 40 anos atrás, mas graças à vacina, a varíola foi erradicada. A varíola em sua manifestação mais grave, conhecida como varíola maior, matava cerca de 30% dos infectados. Mais da metade eram crianças pequenas. Entre os séculos 18 e 19, 1/3 das crianças morriam no primeiro ano de vida, e os que ficavam vivos, metade morriam antes dos 15 anos. A gotinha contra a poliomielite estima-se que tenha evitado a paralisia de mais de 16 milhões de pessoas. Os imunizantes contra a difteria e tétano salvaram 60 milhões de pessoas. Maurice Rellman foi o criador de 8 vacinas, que fazem parte do calendário infantil brasileiro, e evitou 129 milhões de mortes. Meningite, sarampo, cachumba, catapora, hepatite B. Já imaginou como seria a população mundial sem vacinas? Fazendo um cálculo com o crescimento demográfico antes dos imunizantes, em 1500 a população mundial era de 461 milhões de pessoas. Em 1800 eram 989 milhões, ou seja, demorou 300 anos para dobrar a população. Se não tivessem vacinas, a população mundial seria de 2 bilhões
e não 7,8 bilhões atuais. O impacto industrial e tecnológico seriam muito menores, porque com menos pessoas no mundo, o avanço científico seria menor. Ao avaliarmos a imunização na história da humanidade e seu impacto, temos que levar em conta, além do número bruto de mortes, as consequências de quem sobreviveu e não teve mais uma vida produtiva. Para se ter uma ideia, 1/3 dos infectados por varíola ficavam cegos. Vítimas graves de pólio, para conseguirem respirar, usavam cilindros de pressão controlada, chamados pulmões de aço, mas nem eram todos os que tinham acesso a tal equipamento. Imaginar uma população mundial menor é imaginar um mundo com menos ideias boas. Mas isso não é tudo. Ao invés de inovarem, os adultos se preocupariam em sobreviver. Um atraso que também vai para a esfera social. As mulheres teriam que gerar muitos filhos, sabendo que a maioria não chegariam a se tornarem adultos. Isso afetaria as mulheres nos seus direitos e na entrada ao mercado de trabalho. Sem dizer que a imunização facilita viagens internacionais e é obrigatória em vários trajetos. Mas sem vacinas, os passageiros ao chegar no destino ficariam em quarentena, o que tornaria uma viagem aérea demorada e cansativa, perdendo seu propósito, que é a rapidez no deslocamento. Então, um mundo sem vacinas seria muito diferente do que conhecemos. O Brasil lembraria o período colonial e do Império, onde não havia políticas públicas estruturadas, muito menos a construção de centros de atendimento à população. Além disso, o acesso a tratamentos e cuidados médicos dependia da classe social. Pessoas pobres e escravas viviam em condições duras e poucos sobreviviam às doenças que tinham. As pessoas nobres e colonos brancos que tivessem terras e posses tinham maior facilidade de acesso a médicos e remédios da época. Portanto, suas chances de sobrevivência eram maiores. Viu alguma semelhança no Brasil de hoje? E para quem gosta de teorias de conspiração envolvendo vacinas, sem elas os mesmos talvez não teriam nem nascido e provavelmente não teriam redes sociais para disseminar suas teorias. Talvez não teríamos nem energia elétrica como a conhecemos hoje. Uma coisa é certa, se não fossem as vacinas, muitos inventores e pesquisadores do passado talvez não iriam viver o suficiente para trazer suas ideias ao mundo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Não custa nada e é de grande ajuda para nós. Fico por aqui, até a próxima. Valeu!